prazer estar com você para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical, a maior agência de ensino da Palavra de Deus na face da terra. Eu sou o pastor Braulino Borges, vice-presidente da ADCA, Assembleia de Deus Central em Araguari, juntamente com o pastor João Paulo, também segundo vice-presidente da ADCA e superintendente da Escola Bíblica Dominical. Paz do Senhor, pastor João Paulo. Pastor Borges, paz do Senhor, nossos amigos que estão nos acompanhando. Estamos aqui então para falar sobre a lição de número 4, da lição deste trimestre. Nós estudamos na lição de adulto o livro de Levítico, esse livro do Pentateuco. Exatamente. O pastor João Paulo falou na última aula que nós não temos mais aquela função sacerdotal, nós explicamos aqui para vocês, mas aí nós estamos ainda insistindo no tema, o autor ainda conduz, porque nós estamos estudando o livro de Levítico, nós vamos estudar, é claro, a função do sacerdote, a função dos levitas, nós já temos estudado, vamos continuar estudando, apesar de nós sabermos que ainda não se aplica hoje a questão da função sacerdotal, né? Isso já foi deixado bem claro, né? Mas a título de instrução vale relembrar que as pessoas pensam, está batendo na tecla da questão do sacerdote, isso vale para o ministro de hoje, só enfatizar realmente essa questão, né, pastor? Isso, nós vamos encontrar algumas correspondências no Novo Testamento, né? Nós vamos mencionar hoje aqui algumas correspondências das funções do sacerdote no Antigo Testamento e que encontra correspondência no Novo Testamento mesmo nos dias de hoje. Mas aquela figura ali escolhida por Deus para exercer o ministério, ela exclusivamente junto com a sua descendência, e ninguém mais poderia exercer aquele ofício, realmente isso hoje nós não temos mais. Ok, explicado isso, vamos então à nossa lição de número 4, que é a função social dos sacerdotes. O texto áureo está em Lucas, capítulo 5, versículo 14, diz assim: E Jesus ordenou-lhe que a ninguém o dissesse, mas disse-lhe: Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para que lhe sirva de testemunho. Verdade prática, diz assim: as funções do sacerdote iam além da liturgia. Sua principal obrigação era zelar pela santidade e pureza do povo de Deus. Então, essa verdade prática aqui, ela resume o objetivo da lição, que é demonstrar isso, que a função sacerdotal, ela vai além do ritual, vai além da liturgia, ela tem uma profundidade muito maior. Os objetivos que nós temos específicos, que são os 3 tópicos da lição, nós vamos elencar para você, que é o título 1, apresentar as funções clínicas do sacerdote. O título 2, que é o capítulo 2, explicar a função sanitarista do sacerdote. E 3, elencar as funções jurídicas do sacerdote. Então, função clínica, sanitarista e jurídica, nós vamos entender melhor o que significa essa função. Na introdução, pastor João Paulo, o autor ele esclarece, que já está falando nos objetivos, que o sacerdote ele era médico sanitarista, ocupava o papel também de juiz no povo de Deus, entre o povo de Deus, exercendo esse papel, que para nós hoje ela é uma função pública, né? Que é uma função de Estado. Nós podemos dizer, preliminarmente, então, que a função de Estado e a função sacerdotal se misturavam naquela época? Sim, com certeza, até porque naqueles dias nós não tínhamos a figura do Estado igual nos dias de hoje, né? O Estado de Direito, em que nós temos oportunidade, por exemplo, no Brasil, de escolher os nossos representantes, a administração pública exerce o seu papel, mas naqueles dias ali nós tínhamos aquilo que é chamado de teocracia, pelo menos esse era o propósito de Deus, né? E na teocracia o próprio Deus governaria sobre o seu povo, e ele então comunicou pessoalmente as leis a Moisés, e também chamou também Arão e a sua casa para eles serem os sacerdotes. Então o Estado e o sacerdócio estavam realmente ligados, né? Deus como ser superior e Arão e seus filhos exercendo aquilo que Deus ordenou, tanto no que diz respeito ao culto, como nós já vimos, está bem claro, como também naquilo que diz respeito a algumas matérias civis e até mesmo penais, né, que nós veremos aqui na lição. Então tinha essa dualidade aí, né, esse duplo exercício da função da casa de Deus, do tabernáculo do sacerdócio e de questões civis mesmo. Isso, exatamente. Preliminarmente, dentro dessa abordagem, o sacerdote deveria ser uma pessoa extremamente capacitada, porque permear todas essas funções exige uma habilidade muito grande. Isso.
Deus estabeleceu algumas regras, nós vimos na lição passada, né, comentamos na nossa aula dos professores, até mesmo a respeito da compreensão física do sacerdote. Então ele não poderia ter anomalias físicas, senão ele não seria digno de exercer o sacerdócio. Fora isso, né, ele deveria ser, como um aplicador da lei de Deus, ele deveria ser um profundo conhecedor da própria lei de Deus, que não diz respeito tão somente a questões de culto. Então a lei de Moisés não trata só de questões de culto, só de imolar o sacrifício da maneira correta, o holocausto, o sacrifício pela expiação, pelo pecado, e de manjares, não trata só disso. Nós veremos nessa lição, pastor Borges, que a lei trata de questões civis, de questões penais, questões acerca das propriedades, questões morais, e que tinha algumas implicações e algumas circunstâncias até da aplicação da pena de morte. Então, por certo que o sacerdote deveria dominar toda essa legislação mosaica para aplicar a lei da maneira adequada. Ok, então nós vamos vendo aí que essa figura é uma figura importantíssima e deveria ter uma capacitação, deveria ter uma habilidade especial para permear assuntos e temas que nós vamos abordar a partir de agora. O capítulo 1 diz as funções clínicas. O que é isso? O sacerdote ele tinha que atuar como um médico, ele tinha que fazer algum diagnóstico, qual é a função clínica do sacerdote? Ele coloca aqui 1.1, a inspeção da lepra. Ali no final do capítulo número 50, na verdade, ao final do livro de Gênesis, nós vemos que no Egito, ali havia sim médicos, tinha a figura do médico no Egito, então a medicina ali certamente para a época era uma medicina avançada e lá tinha pessoas que dominavam as artes da ciência médica. Já naquele povo de Israel, nós não temos notícia de que existia médico. Aquela grande numerosa multidão que partiu do Egito em direção à terra de Canaã, peregrinando durante 40 anos no deserto, nós não temos a notícia de que nenhum deles era médico. Mas Deus, conhecendo todas as necessidades humanas e médico por excelência, Deus sabia quais eram os padrões em que uma doença, por exemplo, poderia se causar no meio do povo, poderia se alastrar e uma epidemia talvez vinha dizimar o povo. Então o próprio Deus deu padrões para Moisés e Arão para eles examinarem, por exemplo, como o senhor mencionou aqui, o caso da lepra. Ele deveria fazer testes realmente como médico, ir lá inspecionar e ver se era o caso da lepra. E sendo lepra, ele deveria tomar as providências. Então ele funcionava realmente como médico. Ele tinha funções clínicas para analisar se aquele tipo de doença, aquele tipo de praga, que não era só no corpo humano, era uma lepra ou não. Isso. E essa função, ela exige muita responsabilidade, porque nós sabemos que a lepra, dentro do contexto do Antigo Testamento, não tinha cura. E como o senhor falou, ele poderia se alastrar, virar uma epidemia, até mesmo uma pandemia em características avanços ainda maiores. Então isso repercute ainda mais na responsabilidade do sacerdote, porque um diagnóstico errado comprometia tanto o doente como também a própria congregação. E esse diagnóstico poderia ser extremamente desastroso. Então a responsabilidade estava sobre os ombros dele. Então não era só aquela questão de ir lá no tabernáculo, oferecer o animal, e o sacerdote oferecer então ali o sacrifício, ou o sumo sacerdote, uma vez ao ano, entrar dentro do Santo dos Santos para, no dia da expiação, oferecer o sacrifício diante de Deus. Então o sumo sacerdote, essa preocupação dele, esse trabalho dele era muito grande nesse dia a dia. Então ele era um homem extremamente ocupado, não era um homem que esperava uma vez por ano acontecer o dia do sacrifício anual para ele trabalhar. Então, pensemos aí em milhões de pessoas acampadas no deserto. Certamente ele tinha demandas diárias, a sua agenda era muito cheia. Muito concorrida a sua agenda. E quais seriam as implicações de uma vez o sacerdote diagnosticou a lepra, aquele indivíduo que estava com a doença, ele deveria receber um tratamento, e a Bíblia vai nos dizer o que é esse tratamento, o que implicaria para aquele indivíduo doente, uma vez que o sacerdote diagnosticou a doença nele, qual o resultado prático na vida daquela pessoa. Se houvesse suspeita, então, encaminhava-se o caso ao sumo sacerdote. Analisando ali o indivíduo, a Bíblia estabelece, está no livro de Levítico, capítulo número 13, quais eram os aspectos físicos que o sumo sacerdote deveria verificar na pele do indivíduo, para ver se de fato poderia aquilo ser lepra, ou se simplesmente poderia ser ali uma inflamação, um acúmulo de pus, que é chamado de abscesso.
Se de fato fosse lepra, essa pessoa deveria ser afastada imediatamente do arraial. Ele era considerado imundo e ele não poderia manter contato com o povo. Ele deveria ficar no lugar afastado. Então, primeiro experimentava-se o indivíduo, ele ficava numa quarentena, e depois que passasse aquele período de quarentena, aqueles 7 dias, o sumo sacerdote examinava ele. Examinando ele, se tivesse passado o problema, então não era lepra, ele poderia, então, ser reintegrado posteriormente ao seu povo. Se fosse constatado que era lepra, então, mais uma vez, ele deveria ser afastado, e como impuro e como imundo, não poderia voltar ao convívio social, e como o senhor já disse, para aqueles dias a doença não tinha cura, não é a realidade de hoje, mas para aqueles dias não tinha cura e era contagiosa. Então, extrema responsabilidade pesava sobre o sacerdote. É muita responsabilidade se você avaliar e decidir sobre a vida de uma pessoa e sobre a vida de uma comunidade. Isso fala que realmente ser sacerdote naquela época não era uma missão fácil. O que também, comparando com hoje, ser sacerdote hoje também não é uma missão fácil. Não, com certeza não. Deve ter talvez alguém que deseja, ser um pastor, ser um obreiro na igreja. Talvez ele veja, por exemplo, alguma igreja, algum ministério que seja televisionado, ele veja lá na televisão aquele pastor, aquele obreiro, nos cultos pregando, e talvez pense, se eu um dia for um pastor de sucesso, a minha função vai ser aquela ali. Biblicamente, as funções do pastor estão muito mais além do que a simples pregação, e simples aqui não no sentido pejorativo, mas durante o curto período de tempo que isso toma durante o dia. Então não é só subir num púlpito e pregar a palavra de Deus. O pastor tem demandas, o pastor que de fato se dedica ao ministério tem demandas diárias e inesgotáveis, porque a demanda do povo não cessa. E nós veremos aqui que há algumas semelhanças entre essa função clínica e médica que o sumo sacerdote exercia e o pastor hoje. O senhor sabe muito bem que o pastor, às vezes, assim como o senhor, o nosso pastor presidente, às vezes recebe demandas aqui que o pastor tem que funcionar como um psicólogo. Alguém que chega desorientado e com a mente turbada, e abalado psicologicamente, se não for bem aconselhado, se não for bem instruído, bem dirigido, pode chegar até cometer algum crime ou fazer algo que realmente venha causar maiores problemas. Ok. Essa função que o autor coloca, na inspeção, tanto da lepra, a inspeção clínica, mostra também a sua limitação, porque o papel dele era examinar e aplicar o que a palavra do Senhor dizia. Se está doente, afasta. Se não está doente, após o período de avaliação, o Senhor explicou muito bem, ele é reconduzido. Mas jamais o sacerdote tinha responsabilidade além disso. Ele não tinha que se atrever a tentar curar ou buscar qualquer processo de restauração por si só. Exatamente isso. Ele tinha obrigação de examinar e aplicar ali aquilo que estava previsto na legislação mosaica. Afastar o indivíduo se ele estivesse contaminado, e ele ficaria afastado até que ou ele viesse a óbito, ou Deus, de alguma forma, providenciasse a cura para aquele indivíduo. O texto áureo que nós lemos aqui, no livro de Lucas, no capítulo número 5 e 14, mostra um pouco disso também. Em que na ocasião em que Jesus curou um leproso, então só Deus pôde curá-lo, por intermédio de Jesus Cristo, houve a cura, mas deveria aquele leproso ali satisfazer a previsão legal para ele ser reconduzido à comunidade, que é ele se apresentar diante do sumo sacerdote para ser examinado. Aí se o sumo sacerdote examinasse, está curado, provasse ele, oferecesse o sacrifício, e aquele indivíduo, depois de purificado, ele poderia voltar à comunidade. Mas nunca o sumo sacerdote curar alguém, porque isso realmente estava fora das possibilidades dele. Só Deus curava. Ok. Isso é importante nós ressaltarmos, que nós não precisamos ir além daquilo que o Senhor determina. O sacerdote já tinha um papel pesado demais, examinar e decidir sobre a vida, a situação de uma pessoa. Se ele se envolvesse emocionalmente ao ponto de querer fazer alguma coisa a mais, tentar buscar uma cura, que isso não compete ao homem, não compete a nós curar, nem os próprios médicos curam, no máximo que eles fazem é diagnosticar a doença, estar ali receitando o remédio e ver se aquele remédio vai surtir algum efeito. Poder de curar nem mesmo os médicos têm, quanto mais o sacerdote poderia intentar isso. E de repente o envolvimento emocional poderia levá-lo a tentar ter essa saída ou ter essa atividade. Isso seria um erro muito grande. Ainda mais pensando que essa questão emocional poderia, há a possibilidade de estar ligado até a alguém conhecido,
alguém mesmo da família. É que isso poderia tocar emocionalmente o sumo sacerdote, talvez ele tentar se comportar de formas distintas, né? Mas esse ponto aqui, acho que está também um pouco ligado ao ponto número 3, ele tinha que, depois de examinado, fizesse o exame clínico, ele tinha uma função meio que jurídica, né? Aplicar a lei, afastar o indivíduo e nada mais além disso, porque a competência dele terminava ali. Isso, é importante você saber até onde você pode ir, enquanto sacerdote, enquanto ministro de Deus, não querer ir além daquilo que o Senhor estipulou, porque já é muito aquilo que Deus tem estipulado para quem pretende servir. Tópico 2, funções sanitaristas. Nós falamos das funções clínicas, funções que lembram muito o papel de um médico, a função de sanitarista. A função sanitarista, para a pessoa que não lembra, ela está muito ligada à saúde pública, né? Questões do nosso dia a dia. Nós vemos aí nas nossas casas hoje os agentes de combate a endemias, né, que estão cuidando da nossa casa, os agentes de saúde que vão visitar, acompanhar o doente. A função do sacerdote, ela se assemelhava a isso enquanto papel sanitarista? Isso, era uma questão mais ligada à prevenção, né? Hoje, como o senhor bem disse, nós recebemos aí nas nossas casas os agentes de combate à endemia, e eles vão verificar ali se não tem, por exemplo, nenhum foco de mosquitos que possam ser transmissores da dengue. Então, o que é melhor fazer? É melhor prevenir do que depois ter que tratar essa pessoa doente. Essa função aqui também se assemelhava a isso no que diz respeito à lepra nas casas, no imóvel mesmo, e também nas roupas, né? A Bíblia deixa claro aqui que havia um tipo de praga que poderia se apegar às paredes da casa, essa lepra na casa e também às roupas. Então, notificado o sumo sacerdote que uma residência aparentemente estava com as paredes ali com as manchas avermelhadas ou esverdeadas, ele iria ali, deveria ser o pessoal despejado da casa, tirava tudo que tinha dentro da casa, ele verificava a casa, aplicava ali um exame, ver se realmente aquilo era praga ou não. Raspava-se ali, tirava as pedras, raspava-se. Depois de um período, se tivesse cessado a praga, tudo bem. Então a casa poderia ser novamente habitada. Removeu o mal, rebocou a casa novamente, poderia ser habitada. Se não, o sumo sacerdote tinha um poder grande até de mandar demolir o imóvel. Mandava demolir o imóvel para que a praga não pudesse prosperar no meio daquele povo. Mais uma vez, outra função de grande responsabilidade. Mandar destruir o imóvel de alguém. A propriedade privada, né? Você tem que, e a liberdade que ele tinha de acessar a propriedade privada e dar ordens dentro da casa do outro indivíduo. Isso mostra o poder de comando que tinha esse sacerdote, né? Semelhado hoje ao papel do Estado, né? que em algumas circunstâncias pode também chegar até a tocar na propriedade privada, violar a propriedade privada, né? O sigilo ou a intimidade da pessoa na sua residência, mas só diante de determinadas situações bem descritas na nossa lei. Outra coisa importante aqui, pastor Borges, é porque aquele homem, o sumo sacerdote, ele deveria ser um homem isento quanto à sua conduta moral, irrepreensível, para que não repousasse sobre ele nenhuma dúvida. Alguém poder olhar para ele e falar o seguinte: olha, o sumo sacerdote tem um problema comigo, com a minha família, e por isso ele mandou derrubar a minha casa. Esse tipo de coisa não poderia repousar sobre a figura do sumo sacerdote. Por isso que ele então deveria ser uma pessoa irrepreensível, realmente dedicada e santa a Deus, para que as suas decisões não pudessem ser alvo de questionamento, achar que ele alguém achar, ou acusá-lo de ter agido de forma parcial, por exemplo. Ok, porque nós vemos até hoje, isso é comum todo início de ano no Rio de Janeiro, a gente vê aqueles desabamentos, famílias que perdem tudo, e vem os órgãos públicos, muitas vezes, orientar a família que deixe as suas casas. E muitas famílias não aceitam aquele relatório, né? Muitas famílias insistem em ficar porque acham que, na verdade, estão invadindo a sua liberdade, estão tentando tomar a sua casa, não acreditam no profissional que vai lá e faz a avaliação, e muitas vezes a gente vê uma tragédia acontecendo. Por isso, ressaltou muito bem, a palavra do sacerdote, ela tinha que ser muito bem respeitada, para que ninguém ousasse desrespeitar isso e viesse a expor a sua família ou então a sua vizinhança a algum mal muito maior, né? Até porque se ele não tomasse atitude, o sumo sacerdote não tomasse atitude correta, de acordo com aquilo que foi prescrito na lei, e viesse a acontecer, por exemplo, a propagação daquela praga, ou mesmo imóvel construído fora dos padrões, a gente vê que havia necessidade também dele fiscalizar a construção do imóvel, a propriedade privada, a gente vai ver um pouco mais à frente,
que deveria respeitar uma regra de construção na parte de cima, para que tivesse ali, parece que a figura de um parapeito. Então, se isso passasse desapercebido do sumo sacerdote e ele negligenciasse a sua função, uma futura tragédia poderia ser atribuída a culpa a ele. Ele poderia até ser responsabilizado por causa da sua omissão que levou a alguma tragédia. Então, a situação dele é uma situação muito, muito delicada, de alta responsabilidade, e que, mais uma vez, vai muito além do exercício do culto no tabernáculo. Isso, dentro disso tudo que o senhor colocou, nós temos a função sanitarista, mas envolve também a questão de segurança pública, hoje é exercida até pelo próprio bombeiro, quando vai ver se a construção ela atende às normas técnicas de segurança. Nós temos uma equipe do bombeiro que vai inspecionar, e ali eles vão então liberar aquela construção ou não, né? Vai ter um veto de acordo com os padrões que foram adotados. Pelo que o senhor colocou e que nós estamos vendo da lição, o sacerdote também tinha esse papel que hoje abrange até o papel que sejam os fiscais da prefeitura, da Secretaria de Obras que acompanham a construção, seja o próprio bombeiro que também vê a questão de segurança dessas construções. Talvez se semelha ao que nós vemos hoje, né, com o alvará, que é necessário para algumas edificações funcionar. Então, determinados empreendimentos precisam do alvará sanitário, e também precisa do alvará do Corpo de Bombeiros. Sem essas autorizações públicas, então, os órgãos estão dizendo o seguinte: olha, vocês estão fora dos padrões mínimos de segurança. E então, se acontecer dali em diante algum problema, algum acidente, ou coisa nesse sentido, as pessoas podem ser responsabilizadas. Essa era a função do sacerdote também. Eu acho que bem próxima disso também. Ok. Aí vai aumentando esse leque de conhecimento. Conhecimento sobre a saúde, conhecimento sobre saúde pública, área sanitária, conhecimento sobre questões de segurança, norma de segurança. Ele deveria ser um profundo estudioso, profundo pesquisador, não só da lei do Senhor, mas de questões práticas da vida humana. Né? Exatamente. Deveria ser um homem, então, com uma visão ampla sobre todas as áreas da vida. Daí uma coisa interessante, pastor Borges, que o próprio Deus proibiu que os levitas, e dentre os levitas, os descendentes de Arão, não tivessem herança no meio do povo. Ou seja, eles não tinham que se preocupar com a propriedade privada deles mesmos, em como multiplicar sua renda, em como aumentar seu gado, em como expandir a sua fazenda, e eles tinham único exclusivamente que se dedicar ao trabalho do Senhor, que envolvia muitas, como nós estamos vendo aqui, muitas e muitas obrigações. Seria desumano exigir que eles também tivessem propriedade, que tomassem conta dessa vida privada, e esse pesado cargo, toda essa atividade que envolvia a função sacerdotal. Acho que seria impossível executar as duas coisas. Isso, era dedicação exclusiva. Que, trazendo para os dias de hoje, é o ideal também, se assim for possível, para a igreja, conforme as forças da igreja, as necessidades da igreja, é o ideal também para um pastor, que ele trabalhe em dedicação exclusiva à sua igreja, para cuidar somente da obra do Senhor, que é muito exigente. Sabemos que determinadas igrejas, em razão do seu tamanho, em razão da arrecadação financeira, não tem condição de manter um pastor. Outras, por outro lado, necessitam de mais de um obreiro em dedicação exclusiva. Mas parece que seria o ideal isso, que o pastor pudesse se dedicar único e exclusivamente ao ministério. Certamente ele faria isso com mais excelência. Ok, o senhor colocou lepra da casa, para finalizar o tópico número 2, o senhor falou também a questão da lepra nas vestes. Vale acrescentar alguma coisa nesse ponto? Das vestes também tinha ali um tipo de mofo, ou algum tipo de fungo, que era identificado também como uma doença, e que também deveria ser submetida ao exame do sumo sacerdote. Lembrando que nós não estamos falando de dias como hoje, que as pessoas às vezes têm roupas em excesso, e algumas coisas são descartadas, e tem lojas que vendem realmente roupas a custos bem baratos. Naquelas circunstâncias ali, determinadas roupas tinham uma importância, tinham um valor realmente relevante, e poderiam até ser queimadas, ser descartadas totalmente, caso o sumo sacerdote examinasse, aplicasse a prova ali, se aquilo não fosse realmente algo comum e passageiro, fosse uma praga, deveria a roupa, em último caso, ser queimada também. Vamos avançar para o tópico número 3, funções jurídicas. Avançando, ele começava, esse objetivo maior, o autor coloca, em primeiro lugar, era a proteção da família. Em que sentido? Então, Deus deu muitas regras, deu muitas disciplinas, desde o início, lá no livro de Êxodo, dos 10 mandamentos, na verdade, em diante, deu muitas regras e disciplinas
para que o povo andasse em padrões diferentes dos padrões que eram adotados, primeiramente no Egito, e dos padrões também que eram adotados em Canaã. Algumas práticas dos cananeus envolviam, por exemplo, até o sacrifício dos próprios filhos. Então, ao ponto de matar seus próprios filhos. Coisas que são abomináveis, que existiam naqueles dias, mas que, por incrível que pareça, existe até hoje no próprio Brasil em algumas circunstâncias. Algumas tribos indígenas, então, acham por bem que determinadas crianças, por exemplo, se nascerem com alguma anomalia física, dependendo o fruto do relacionamento que deu origem àquele filho, eles devem ser mortos, né? Em alguns casos enterrados vivos. Veja, esses povos, naqueles dias, e alguns hoje, né, não têm um padrão bíblico para a proteção do infante. Então, o que estava acontecendo ali era Deus estabelecer regras para a proteção da família, e o autor elencou alguns aqui para a gente. Então, a proibição do sacrifício infantil. Então, crianças, ou o ser humano em geral, na verdade, né, não deveria ser morto, e isso de forma nenhuma agradaria a Deus, né? O abuso sexual doméstico, também é algo que era proibido. A exposição das filhas à prostituição, à homossexualidade, à bestialidade, diversos tipos de relacionamentos sexuais que eram proibidos, estão elencados ali no livro de Levítico, no capítulo 18 em diante. Então Deus deu um padrão para o povo, né? E o sumo sacerdote era responsável por analisar aqueles casos ali. Em caso de transgressão, alguns deles, por exemplo, no adultério, implicaria, né, até a própria pena de morte para os adúlteros. O que, como está proposto aqui no tópico, era para a proteção da própria família. Ok, o senhor bateu num ponto, esse ponto eu gostaria de nós nos determos um pouco nele, porque essa função sacerdotal, ela nunca foi tão urgente nos nossos dias. Que é o sacerdote se levantar para defender a família. Nós estamos falando hoje de pastores, que são homens chamados por Deus, que estão na frente de igreja é formada por família, e nós vamos ver que Levítico fala que isso era a função do sacerdote. Livrar o sacerdote de abuso contra a criança, contra a relação incestuosa, contra práticas de bestialidade, prática que nós vemos, que essa teoria marxista do socialismo, comunismo, tenta reimplantar isso de novo no seio da família, causando uma ameaça, e nós estamos visualizando tudo isso e acompanhando, que caminha a passos largos essa marcha de destruição da família. Então é importante a gente ver que papel que o sacerdote tinha no passado e ver também que essa responsabilidade também é nossa enquanto pastor, enquanto sacerdote, sair em proteção à família, como eles fizeram também no passado. Isso. Lembrando, né, pastor Borges, que dada a evolução histórica e até a transição do Antigo Testamento para o Novo Testamento, hoje nós não podemos mais aplicar nenhum tipo de pena às pessoas que venham a transgredir. Com essa separação do Estado e da Igreja, né, o Estado laico, que não tem religião e que também não é ateu, então, com essa separação do Estado, cabe ao Estado, então, por exemplo, nos casos de abuso, nos casos de crimes sexuais, nos casos de morte de indivíduo, cabe ao Estado, então, aplicar a pena, né, julgar o caso lá no devido processo penal, que vai possibilitar ali a defesa ao acusado, e então julgar e, ao final, aplicar a pena. Mas nós, enquanto igreja, enquanto voz profética, nós devemos levantar a nossa voz e denunciar tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus, né? Então, alguns segmentos da sociedade, de ideologia contrária à palavra de Deus, tem se valido desse Estado laico justamente por meio do Estado, ou tentando usar o Estado, né, colocar mordaço e impedir que a igreja exerça o seu papel. Mas, graças a Deus, nós estamos num país que nos dá a liberdade de falar aquilo que nós pensamos. E ainda que não estivéssemos, aí seria muito mais penoso, mas a igreja também deveria levantar a sua voz e defender aquilo que está nos padrões da palavra de Deus, né? Mesmo não podendo a igreja aplicar nenhuma pena aos transgressores, né, nesses casos graves. Isso, o senhor colocou muito bem. Hoje nós temos um Estado que exerce o seu poder de polícia, que é quem tem que punir nos casos de violação de lei, mas a igreja ou o sacerdote precisa entender que a lei ele existe para todos, existe para o crente e para o não crente também. Então, se a lei, naquilo que ela protege a família, ela tem que ser invocada e vai ser a arma. Na época, o sacerdote usava aquilo que ele recebeu do Senhor. Hoje, se nós temos leis e essas leis protegem a família, o sacerdote vai ter que se inteirar dessas leis,
está dentro daquilo que nós falamos, que ele deveria ter um conhecimento amplo. Então, o sacerdote hoje vai ter que conhecer a Constituição, o Código Civil, o Código Penal, o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, e saber como usar isso em defesa da família, em defesa da sua congregação. O sacerdote hoje, ele também tem que atender que essa função jurídica, não atuando em si, mas esse conhecimento também é exigido dele. Noções básicas, né, de direito, seria o ideal, né, que todos aqueles que estão envolvidos com o sacerdócio tivessem as noções básicas. Em alguns casos, algumas decisões podem ser até muito sensíveis, pastor Borges. Por exemplo, né, se um pastor, um obreiro da igreja tem notícia, por exemplo, de que alguma criança no seio da igreja, talvez frequenta a igreja, talvez os seus pais não frequentem, mas, por exemplo, está sofrendo um abuso sexual. A igreja, nesse caso, a igreja não pode tentar resolver a questão só do ponto de vista espiritual. Isso aí reclama a intervenção do Estado, que seria, então, para essas informações chegarem ao conhecimento da autoridade policial para tomar as devidas providências. Uma mulher também que, porventura, uma serva de Deus, esteja sendo vítima de agressão física, de violência doméstica, do companheiro ou do marido, Deus pode intervir, pode salvar, etc. e tudo mais, mas essas questões não podem ficar só no âmbito da espiritualidade. Se um indivíduo cometer um crime, ele tem que ser responsabilizado por isso, sob pena de talvez as coisas se agravarem, ou de depois chegar a informação de que a igreja tomou conhecimento, o pastor tomou conhecimento e não fez nada. Talvez alguém até acusado de ser cúmplice, ou de ter protegido o criminoso. Isso, porque o senhor foi muito feliz na sua fala, eu concordo plenamente, porque não dá para resolver tudo, vamos orar. A mulher está apanhando, o marido está agredindo a mulher, aí chama, confessa no gabinete, não perdoa e vamos deixar por isso mesmo, ou vamos orar todo mundo junto, tudo na espiritualidade. Não dá para o sacerdote hoje, como também naquela época ele não tinha esse papel, e o próprio Cristo também, em alguns momentos, Cristo ele age de uma forma mais enérgica, quando ele identifica os cambistas agindo no templo, ele faz um chicote, uma azorrata, sai ali tacando nas bancas, não acertando as pessoas, mas deixando uma mensagem enérgica, que nem tudo. Cristo não chegou ali no templo e falou, vamos orar para vocês pararem de fazer comércio na casa do meu pai. Então nem tudo, como o pastor João Paulo falou, resolve só na espiritualidade ou só com a Bíblia, não. Se nós temos uma ferramenta que são as leis que estão impostas, em algum momento é necessário ser usado. Até porque quem abusa, quem bate, quem se apropria daquilo que não é seu, sabe que está cometendo um crime. Então a pessoa sabe que está cometendo um crime, sabe que está transgredindo, sabe que pode ser responsabilizado por aquilo, e como está bem escrito em Romanos, no capítulo número 13, quem foi constituído para punir, ou para trazer espada, ou para infligir a devida punição àqueles que transgrediram, foi o Estado. Então, no nosso caso, o Estado brasileiro está aí através do Poder Judiciário, da Polícia Civil, do Ministério Público, do Poder Judiciário, estão aí nos casos de crime, para investigar e responsabilizar de fato quem tenha transgredido. Então, o sacerdote, o pastor, não tem mais essa competência de punir o transgressor nesse sentido. Mas em outros segmentos, pastor Borges, permite-me falar, a igreja pode sim regular e aplicar algumas sanções. Se um membro está transgredindo os padrões espirituais e afetando a igreja com o pecado, a igreja pode sim aplicar uma disciplina, a igreja pode impedi-lo de que ele exerça determinadas atividades na igreja, e esse tipo de restrição a igreja pode impedir. Um obreiro, por exemplo, que abandona sua esposa, a igreja não pode admitir ele normalmente sentado no púlpito e conceder-lhe a oportunidade de pregar, de fazer todas as atividades como se nada tivesse acontecido. Se a igreja age nesse sentido também para prevenir ou para punir o responsável, no âmbito eclesiástico e espiritual, também está cumprindo esse papel aqui de proteção da família. Ok. Proteção da propriedade privada. O autor vai colocar que a propriedade privada, o lar, era algo sagrado. E o sacerdote ele tinha essa habilidade em discernir o que é profano, o que é sagrado. Se o sacerdote falasse que algo era sagrado, aquilo realmente estava aquele peso espiritual. Se é profano, é profano. E o lar, a residência, era tido como algo sagrado também naquela época. Isso, tanto o lar onde a pessoa habitava, como a própria terra e aquilo, tudo que ele tinha, como seus animais, por exemplo, o pasto. Porque se nós olharmos a caminhada de Israel em direção à terra de Canaã, o próprio Deus falou que daria para eles aquela terra por herança.
e a terra foi dividida e cada propriedade foi concedida às determinadas tribos para que eles administrassem aquela porção de terra. Quando nós vemos, por exemplo, a palavra dizendo assim, não removais os marcos antigos, essa questão está ligada, na sua essência, à remoção dos limites que marcam o limite de uma terra e de outra. Então Deus tinha como sagrado aquilo que Ele concedeu a cada tribo, e eles deveriam administrar aquilo que eles receberam. Há uma seção interessante lá no livro de Gênesis, no capítulo 22, do versículo de número 1 até o versículo de número 15, em que há instruções da parte de Deus a Moisés, justamente acerca das leis, acerca das propriedades. Tem um exemplo lá que é muito clássico, pastor Borges, que é o seguinte: se determinado indivíduo invadisse a casa de outro durante a noite para praticar um crime, e durante a noite o proprietário da casa ferisse aquele que entrou no imóvel, e aquela pessoa ferida morresse, ele estava livre daquele sangue. Porque aquela atitude dele, de legítima defesa de si, da sua família e da sua propriedade, então era justa diante dos próprios olhos de Deus. Se o indivíduo permitisse que o seu animal pastasse no outro pasto, e ali acabasse com o pasto daquele indivíduo ali, ele deveria ser responsabilizado. O indivíduo que tinha um boi, por exemplo, que escorneava, que atacava outros animais, se ele ficasse solto por aí, e matasse outros animais, o proprietário também deveria ser indenizado, deveria ser responsabilizado. Então, realmente, Deus também estava preocupado com essa questão da propriedade, que inicialmente foi dada por Ele ao povo. Ok. Até o ponto que a Bíblia fala que o agricultor ele deveria respeitar até o período de descanso da terra. Ele ia plantar por um período de 7 anos, mas depois daquele período de 7 anos que ele plantasse, ele deveria deixar um período em que a terra deveria recompor ali as suas forças para depois ele voltar a plantar, falando questão que o Senhor trata a propriedade privada realmente como algo sagrado e com leis específicas para isso. Se o Senhor protege a propriedade privada, que é um bem material, muito mais a vida, seria um bem a gozar de uma proteção muito mais especial, e o sacerdote também deveria tentar para isso. Esse é o ponto 3.3 da nossa lição, que fala da proteção à vida. Também era função jurídica do sacerdote atuar ali na fiscalização, por exemplo, de empreendimentos. Aqui, a edificação de casa deveria atender os padrões mínimos de segurança, então, para a proteção da vida. Outra questão interessante, é que temos a constituição das cidades de refúgio, para onde deveria ser socorrido ou ser acolhido aquele indivíduo que tirou a vida do próximo culposamente, ou seja, ele não teve intenção de matar outra pessoa. Acidentalmente, o indivíduo morreu. Acidentalmente, ele permitiu que um objeto pesado caísse sobre o seu próximo e ele veio morrer. Se esse homicídio fosse doloso, então aquele que matou deveria ser morto. Agora, se o homicídio fosse culposo, deveria ser examinada a questão, e aquele que praticou o homicídio sem intenção de matar, ele não poderia ser punido. E era função também dos sacerdotes, dos anciãos, analisar o caso, se foi de homicídio culposo ou se foi de homicídio doloso. Então era uma questão jurídica de proteção à vida. Quem matou sem querer não poderia ser morto. Por outro lado, quem matou por querer, aquele sangue era requerido da mão do transgressor e ele deveria ser morto. Isso, a Bíblia ela fala sobre o vingador de sangue, que era uma figura de um parente próximo, que ele tinha legalidade para vingar a morte do seu parente, do seu irmão, e assim então ir atrás, dentro de um período que nós vivíamos, a chamada lei de talião, que é olho por olho, dente por dente, aquela vida tirada também poderia ser paga com a vida daquele que tirou. Então, é uma pena que aplicava, e o sacerdote tem que estar atento a isso. Se ele analisou a questão, como o pastor João Paulo falou, e não teve intenção, ele imediatamente tinha que ser transportado para essa cidade para salvaguardar a sua vida. Cumprir aquele período, que o vingador de sangue não poderia mais fazer justiça com as próprias mãos, ele poderia então retornar ao convívio familiar. E a própria Bíblia diz, Êxodo 23, não matarás. É uma ordem direta do Senhor de proteção à vida. Isso. Agora, pastor Borges, acho que a gente pode contextualizar isso aqui e ver também que, em alguns casos bem pontuais, a igreja também tem obrigação, os pastores, os obreiros da igreja têm obrigação também com essa função de proteção da vida.
Em primeiro lugar, espiritualmente, obviamente, no que diz respeito à proteção da vida, está a pregação da palavra de Deus, né, a exposição da doutrina bíblica, para que nenhuma alma venha se perder. Mas há algumas questões pontuais também que a gente pode mencionar aqui. Por exemplo, né, às vezes igrejas são construídas por meio de mutirões, né, por diversas etapas, e às vezes algumas igrejas são construídas sem atender especificamente os padrões de engenharia, né, e arquitetura adequados, de forma que faz um pedacinho da igreja hoje, depois faz um mutirão, faz outro pedacinho, né, e alguém ali que tem mais habilidade de construção civil fala como deve ser feito, e a gente já viu episódios de que construções feitas assim, em igrejas, né, vieram a desabar, vieram a cair, e pessoas foram mortas nesse sentido. Então a própria igreja, no caso ali, de certa forma, foi responsável por conta da morte de algumas pessoas. A gente deve atentar para isso. Um segundo exemplo, é que nós temos exemplo na nossa cidade, a igreja às vezes acolhe de braços abertos todo tipo de pessoa. Pessoas que não conseguem comprovar a sua origem, de onde vieram, qual a sua ocupação, e às vezes acolhe essa pessoa, coloca ela na igreja, dá para ela ali um lugar de amparo, dá para ela um trabalho. Isso é lícito, isso é bíblico. Agora nós temos um episódio aqui de que numa dessas ocasiões, o indivíduo que foi acolhido na igreja durante um tempo, ao final de um período ali, ele abusou de uma pessoa da igreja, tirou a vida dela e foi-se embora. E ninguém sabe ao certo qual é o nome dele, não sabe sequer o nome dele, não sabe de onde ele veio, nem para onde ele vai. Então, a igreja também tem que ter esse cuidado de proteção, né, da vida dos seus membros, da sociedade. Né? Recebeu alguém, é lícito, é bíblico apoiar, mas a gente poderia ter o cuidado de analisar quem que é essa pessoa, ela tem documentos, ela tem passagem criminal em algum lugar, ela é um foragido, é um fugitivo da polícia. Né? Cuidado com as nossas crianças, porque nesse caso, assim, a simplicidade, né, e essa falta de perspicácia pode trazer prejuízo para a igreja. Exatamente, muito bem lembrado, e isso só vem reforçar aquilo que nós falamos no início. O sacerdote, o pastor, o ministro de Deus, ele não pode ser, até o senhor falou na aula passada, um dos requisitos, ele não pode ser neófito, ele não pode ser uma pessoa inexperiente, ele tem que ter uma vivência de vida, ele tem que ter um amplo conhecimento, porque o senhor falou, ele colocou a congregação em risco, uma pessoa foi ferida, foi morta, teve sua vida ceifada, que prejuízo que causou isso na igreja, pela falta ali de malícia, a falta de perspicácia, a falta até de um conhecimento dele fazer uma pesquisa simples, gratuita, puxar os antecedentes criminais daquela pessoa que ele recebeu e saber realmente o que estava abrigando. Então, quem deseja o episcopado, excelente obra deseja, mas isso não é tão simples quanto parece. A responsabilidade, ainda que nós não sejamos hoje os sacerdotes da linhagem araônica, e até como a Igreja Católica atribui, né, que o sacerdote hoje, o padre, equivocadamente, é a continuação do sacerdócio araônico. Isso não existe. Jesus, ele é o sumo sacerdote, e ele, sim, assumiu essa questão de responsabilidade que o pastor João Paulo falou, nós explicamos na aula passada, entre mediação entre o homem e Deus. Essa responsabilidade é do Senhor Jesus Cristo. Hoje o sacerdote, ele não tem mais função de intermediar mais a igreja e Deus, porque todo mundo tem acesso a Deus, qualquer crente fala com o Senhor. A nossa oração enquanto pastor não é uma oração mais forte que a oração do irmão. O irmão ora do mesmo jeito que nós oramos, e a oração dele pode ser atendida também da mesma maneira. Mas mesmo assim, a função sacerdotal continua sendo uma função que exige muito daquele que ocupa esse cargo, exige conhecimento, exige sabedoria, exige vivência de vida, portanto tem que ser encarada com muita seriedade. Certo. Isso então, pastor Borges, para os dias de hoje, como o senhor disse, né, a responsabilidade é grande, a necessidade é grande, né, de que obreiros comprometidos com a palavra de Deus em primeiro lugar, com o reino de Deus, e com a sociedade no geral, estejam à frente de igrejas, estejam à frente de congregações, para que os prejuízos na casa de Deus não sejam sofridos, não seja o povo punido por causa disso, e a sociedade olhe para a igreja e veja a igreja de fato como representante de Deus na terra. Amém. Acho que cumprimos aqui a proposta do comentarista, o pastor Cláudio Honor Corrêa de Andrade, a figura, o papel social do sacerdote, também papel social do pastor, do ministro,
já que Pedro chama todos nós de sacerdote real, né, de Cristo. Acho que cada crente exerce também esse papel nos dias de hoje. Para concluir, então... Acho que nós podemos concluir, Pastor Borges, lembrando as pessoas que estão nos acompanhando, aos nossos internautas, né, que, embora o autor não tenha mencionado aqui, aquilo que nós temos de mais grave no que diz respeito à lepra nos dias de hoje não é aquilo que acomete fisicamente o indivíduo, mas é aquilo que acomete a alma, é o pecado. Então, se nós podemos usar essa lição, dando a ênfase aqui final, falando isso para você, né, e fica a advertência para você que está nos acompanhando, para nós, né, enquanto obreiros, mas homens também, seres humanos, temos muito mais cuidado com a lepra, né, do pecado no nosso dia a dia, porque ela pode implicar não no afastamento da congregação por si só, mas o próprio afastamento eterno de Deus. E por fim, ajudemos também os nossos pastores no seu difícil e exigente labor diário, né? Que nós não sejamos peso, que nós não sejamos tropeço na vida dos homens de Deus que Deus levantou sobre a igreja em que nós congregamos. Amém. Pai do Senhor Jesus, até a nossa próxima aula, né? Forte abraço também para todos aqueles que nos acompanham. Amém. Deus te abençoe. Paz do Senhor.